Bom dia, hoje são 30 de junho de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Logo mais à noite, o Brasil, a seleção brasileira de futebol, vai ver o que é bom para a tosse. Vai enfrentar a Espanha, a melhor seleção do mundo. Mas o assunto não é esse. Estou aqui para fazer um comentário acerca de um ponto que expus em outro vídeo. Muito bem. Há alguns meses eu lancei no YouTube um vídeo com o seguinte título: O Cearense, a revista Isto É e o erro do pronome oblíquo átono. Este vídeo está à disposição de qualquer internauta no YouTube e ali eu mostrei um erro de língua portuguesa e ali fiz as explicações. Ontem, sábado, dia 29 de junho de 2013, recebi um recadinho de um internauta que assistiu ao vídeo e ficou em dúvida quanto a uma frase. Ele se chama César Batista, internauta. E o recadinho dele está aqui, transcrevi fielmente. E está também na página lá do YouTube. Pois bem, o César Batista manda o seguinte recado para mim. Vamos lá. Ele diz assim: Caro professor, tenho ouvido a seguinte frase: Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. A minha dúvida é a respeito do pronome oblíquo átono, pois sei que não pode ser precedido de preposição. Qual é a forma correta de escrever essa frase? Agradeço se puder responder. Internauta César Batista. César Batista, não sei se você está assistindo a este vídeo. Quero desde já agradecer a você o envio de sua dúvida, porque a sua dúvida, César Pereira, com certeza é a dúvida de milhões e milhões de brasileiros. Então resolvi responder a você por escrito, já o fiz, e está lá na página, isso. E também resolvi fazer o vídeo, porque com o vídeo a gente explica a coisa melhor, correto? Pois bem, César Pereira, vamos lá. Vou aqui transcrever a oração aqui que você enviou, né? Onde está aqui a sua dúvida. Vamos aqui. A oração é a seguinte: Jesus Cristo, vamos aqui. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Não é isso? Pronto. Aqui está a oração. Pronto. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Muito bem. A dúvida do César Batista é a seguinte: aqui em nos temos um pronome oblíquo átono. Aqui está, nos. E aqui temos, segundo a visão do César Batista, uma preposição. Logo, ele diz o seguinte, que não entende isso aqui. Por quê? Porque o pronome oblíquo átono não aceita preposição antes. Não aceita. E aqui está, uma preposição. E agora? Há erro aqui, neste período linguístico? Não, não há. E vou explicar agora. Mas aqui, ó, aparentemente, confunde, né? Leva as pessoas à dúvida. E foi o que aconteceu com o internauta César Batista. Vou explicar. Muito bem. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Temos aqui um período linguístico, né? Agora eu pergunto: existe só uma oração aqui? Ou existem duas orações? Ou três orações? Como a gente descobre isso? Orações. Como a gente descobre? É o seguinte: vendo o verbo. Na língua portuguesa, o verbo marca a oração. Se houver um verbo, existe ali uma oração. A mesma coisa é em relação à vogal. Na língua portuguesa, a vogal é que marca uma sílaba. Se existe uma vogal, então ali haverá uma sílaba. E assim em relação à oração. Se existe um verbo, haverá uma oração. Então vamos aqui descobrir os verbos. Vamos aqui. Jesus Cristo é um nome próprio, não é? Substantivo, não é verbo. Muito bem.
Veio é verbo? É. Olha aqui, um verbo. Veio. O pincel não ajuda, né? Vamos pegar aqui outro. Veio é um verbo, do verbo vir, não é isso? Aqui está, um verbo. Veio, verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Veio, terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do modo indicativo. Então, veio é um verbo. Logo, aqui, uma oração. Vamos ver se há mais verbo por aqui. Ao é verbo? Não. O a é uma preposição, exigida pelo verbo vir. O u é um artigo definido relativo a mundo. Mundo é preposição ou é verbo? Não. É um substantivo. Para é verbo? Não. É uma preposição. E aqui tem força de um conectivo, adverbial, não é? Mas vamos aqui. É uma preposição, de forma global. Uma preposição, para. Muito bem, não é verbo. Nos é verbo? Não, não é. É um pronome oblíquo átono. Muito bem. Salvar é verbo? É. Salvar é verbo. Então veja, internauta, aqui neste período linguístico, temos dois verbos separados, ó. Não formam uma locução verbal. Veja aqui uma locução verbal. Diga assim, ó. Joaquim está jogando, ó. Veja aqui. Joaquim está jogando. Está jogando é uma locução verbal. São dois verbos juntos, unidos. Quando se trata de locução verbal, contamos apenas um verbo. Então aqui, no fundo, só há um verbo, ó. Correto? Só um verbo. Já aqui não. Aqui é diferente, ó. Veio, o verbo está distante do verbo salvar. Não é uma locução verbal como aqui está. Não. Então aqui são dois verbos. Ora, se eu disse que um verbo marca uma oração, então se temos dois verbos, aqui está, temos então duas orações. Então aqui, neste período, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, temos duas orações, porque temos dois verbos, entendeu? Então vamos apagar aqui. Entenda, internauta? Vamos aqui. É bem fácil. Vamos aqui. Então, dois verbos. Então, duas orações. E como dividimos essa oração aqui, este período? É assim. Vamos apagar aqui os verbos, né? Muito bem. Então vamos. Jesus Cristo veio ao mundo. Aqui temos, internauta, a divisão destas duas orações. A primeira, Jesus Cristo veio ao mundo. E a segunda, para nos salvar. Onde está o verbo da primeira oração? Veio. Onde está o verbo da segunda oração? Salvar. Muito bem. Esta oração aqui é chamada de oração principal. Oração principal. Já esta oração aqui é chamada de oração, o nome é grande, hein? Oração subordinada, olha aqui. Subordinada, adverbial, olha aqui. Final, olha como o nome é grande, hein? Reduzida, rapaz, olha aqui. Olha aqui, infinitivo. Muito bem. Tudo isso aqui, ó. Muito. Oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Portanto, aí, vamos lá. Muito bem. Esta oração aqui é principal, porque ela tem uma força aqui extraordinária. Ela não depende de ninguém, é por isso que ela é principal. Já essa oração aqui, ela é subordinada. Vamos devagarzinho. Por que isto aqui é uma oração? Porque contém verbo. Aqui está o verbo, ó, salvar. Portanto, uma oração. Não é o que eu disse? Verbo, oração. Aqui está, oração por isso, porque contém verbo. Ela é subordinada por quê? Por que ela é subordinada? Porque ela depende da principal. É por isso que ela é subordinada. Dependência. Ela se subordina, esta oração aqui, à principal.
se nós retirarmos a principal, ela fica sem sentido. Retire, Jesus Cristo veio ao mundo, apague. Vai ficar apenas o quê? Para nos salvar. Ninguém entende. Para nos salvar. Ninguém entende. É por isso que ela depende da principal. Daí o nome, subordinada. E é adverbial por quê? Porque exerce a função de um advérbio de finalidade. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo para a salvação das pessoas. Olha aí. É a finalidade. Então, ela tem uma função de advérbio. Daí o nome. Oração subordinada adverbial. E final. Final por quê? Porque é a finalidade. É o advérbio no sentido de fim. De finalidade. Jesus Cristo veio ao mundo com o objetivo de nos salvar. Entendeu? É assim. Por isso, final. E reduzida de infinitivo por quê? Porque o verbo aqui dela, salvar, está na forma nominal, infinitivo, ó, salvar. Diferentemente deste verbo aqui, que está na forma conjugável, na forma finita. Viu a diferença? Então aqui, ó, é oração, tem verbo. Subordinada, porque depende da principal. Adverbial final, porque exerce a função de advérbio com finalidade, com fim. E reduzida de infinitivo, porque o verbo termina em AR. Pronto. Viu aí? Muito bem. Então veja. Agora o problema. Aqui está, ó. Para nos salvar. Veja. Este para aqui, que é uma preposição, não é isso? Antes de um conectivo, ele é uma preposição. Para nos salvar, este para não está relacionado ao pronome oblíquo nos. Átono, aqui ó, nos. Não está. Este pronome oblíquo átono aqui, ele está relacionado gramaticalmente ao verbo salvar. Vamos fazer a pergunta, ó. Eu digo, ó, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Para salvar quem? Olha aí a pergunta. O verbo salvar aqui é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. E o complemento vem na forma de pronome oblíquo átono. Aqui está, ó, nos. Para salvar quem? Olha a pergunta. Aí vem a resposta, nos, ou seja, para salvar a nós. Então aqui o nos é um pronome oblíquo átono que está sendo exigido pelo verbo salvar, transitivo direto. O para aqui, que é aparentemente uma preposição, antes de um conectivo, é uma preposição, não está relacionado, este para, gramaticalmente a nos. Então aqui não há erro de língua portuguesa algum, porque aqui ele não está relacionado gramaticalmente a nos. E sim, nos depende do verbo salvar. É um complemento, é o objeto direto. Por isso aqui não há erro algum na frase, nesta oração e no período todo. Não há erro algum, tá? Eu poderia, já que esta oração aqui, subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo, eu posso transformá-la numa oração desenvolvida, com um conectivo já, relativo ao sentido de adverbial final. E qual é este conectivo? É simples. Eu digo assim, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, ou então, para que, olha aí, para que, ou então, para que nos salve. Olha aí. Aqui temos, no início, para nos salvar, oração subordinada, adverbial final, reduzida de infinitivo. E aqui embaixo, para que nos salve, que é a mesma coisa, uma oração subordinada, adverbial final. E aqui não é mais reduzida de infinitivo. E aqui aparece para que é o conectivo que marca para que marca uma oração subordinada adverbial final. Veja aí, ó, para quê? Para nos salvar, ou então para que nos salve. Viu aí? Então aqui, oração subordinada reduzida de infinitivo. E aqui, oração subordinada adverbial final. E não reduzida de infinitivo. Portanto, aqui, para não está errado. Não está. Porque aqui, para é o início de uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Já que não aparece aqui o conectivo que. Olha aqui. Então, nos está empregado aqui de forma correta. É um pronome oblíquo átono que se refere, que complementa o sentido do verbo salvar.
e não está ligado gramaticalmente ao para, que aqui está. Entendeu aí? De uma forma bem simples, né? Agora está bem explicado. Muito obrigado aí por mais esse momento de paciência em assistir aos meus vídeos. Muito obrigado.